Olá, bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 23 de dezembro, estamos aí às portas do Natal, né? Na semana do Natal. E no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós vamos ler Êxodo capítulo 34, né? A experiência tremenda, extraordinária, sobrenatural que Moisés viveu, né? Moisés é convidado por Deus, né? A subir novamente para o monte e ficar com o Senhor face a face durante mais 40 dias. E agora ele tem a responsabilidade, né? Porque todo pecado tem uma consequência. E ele, no capítulo anterior, nós vimos que ele não conseguiu controlar a sua ira e ele jogou as tábuas da lei no chão, as tábuas que o próprio Deus havia escrito com o dedo dele. Então, a consequência do pecado de Moisés foi subir novamente para o monte, ficar mais 40 dias na presença do Senhor, e aí, para se santificar, né? Ele ficou em jejum, sem água, sem comida. E aí eu fico a pensar, né? Somente na presença de Deus, né? Um corpo humano consegue ficar sem água e sem comida, né? E Moisés então se santificou, né? Foi purificado na presença de Deus, a tal ponto que quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia, né? E ofuscava, né? O seu rosto resplandecia ao ponto de ofuscar. E ele precisou então usar um véu, né? E lá no monte, em santidade de vida, santo perante Deus, né? Purificou todo o seu pecado, alinhou a vida com Deus, recebeu as orientações da aliança que Deus estava fazendo com ele e com o povo de Israel, né? E ele próprio teve que escrever as tábuas da lei, né? O povo perdeu o direito de ter as tábuas originais por causa do pecado dele. Ele quebrou as tábuas originais. E agora Deus então dita para ele, ele ditou, ele mesmo, Moisés, escreveu as novas tábuas da lei, né? Então todo ato pecaminoso nosso tem uma consequência. Todo ato pecaminoso nosso tem uma consequência. Todas as vezes que nós saímos fora daquilo que Deus está planejando, né? No capítulo anterior nós vimos que Moisés foi a Deus e pediu para Deus qual era o plano que Deus tinha para eles agora, depois daquele pecado tão grave que o povo cometeu, né? Ajoelhando, prostrando, fazendo uma imagem de escultura. Então Moisés vai até Deus e pede quais são os planos de Deus. E agora Moisés recebe novamente todas as orientações e Deus dá para ele todas as orientações. Eu fico pensando, né, como Deus é misericordioso, como Deus é amoroso, como ele é detalhista e compassivo, né, cheio de compaixão para um coração contritado, um coração quebrantado, que vai à presença de Deus. E Deus então recebe Moisés e cuida de Moisés durante 40 dias naquele monte, né? Vamos à leitura do texto sagrado? Vamos lá. Diz o texto sagrado: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado, se apacentem defronte deles.
Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse o Senhor: se agora achei graça aos teus olhos. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Cilada aqui quer dizer que os israelitas, a partir daquele momento, eles iam entrar num lugar de cultura elevada, num lugar com grandes cidades, agricultura, e esses povos tinham uma religião pagã totalmente organizada, e seria muito fácil os israelitas se corromperem, né? Seria muito fácil para descendentes de escravos, porque estavam escravos há 400 anos, né? Depois de longos anos ali no deserto, né? Simploriamente eles poderiam chegar e abraçar a organização cananeia e se prostituir, né? Então Deus fala para ele, a todo custo, não façam aliança com o povo da terra, não façam aliança, para que não seja cilada. Olha o que eles eram para fazer quando chegasse na terra. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortarei os seus postos ídolos. Então eles estavam indo para um lugar cheio de idolatria. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças alianças com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma do seu sacrifício. Não era nem para comer com o povo da terra. Não era nem para comer com o povo da terra, para evitar não comer nada sacrificado aos ídolos, porque toda idolatria tem um demônio por trás. E quando você come coisas sacrificadas aos ídolos, você está sacrificando, comendo em sacrifício a demônios, né? E tomes mulheres de suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Mais uma vez, Deus dá orientação. Mais uma vez. E na história do povo de Israel, todas as vezes que eles foram levados cativos, que eles foram escravizados, que eles sofreram, a consequência era o pecado da idolatria.
pecado da idolatria ao ponto de sacrificar o próprio filho ao ídolo, ao demônio, né? Então o povo é suscetível a essa falha da idolatria. Começou lá, né, no Egito. Nos 400 anos eles aprenderam a adorar, idolatrar, ajoelhar, prostrar diante de todo o ídolo esculpido, né? Versículo 18: guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Qual era a intenção de Deus? A intenção de Deus com a festa dos pães asmos era que o povo trouxesse à memória o sofrimento do Egito. Não a idolatria do Egito, mas o sofrimento do Egito, a escravidão do Egito, quanto eles sofreram no Egito e a alegria de tê-los sido libertos pelo poder sobrenatural de Deus. Por isso Deus instituiu a festa dos pães asmos, né? Todo que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. E aí agora Deus começa a dar as orientações das primícias. A primeira coisa que eles tinham deveria ser dada a Deus, consagrada a Deus. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias, né? Remirás todos os primogênitos de teus filhos, quer dizer, tinha que sacrificar, tinha que fazer um sacrifício, né? Tinha que derramar o sangue de um animal para que os primogênitos fossem remidos, né? E aí na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo, o sangue dele faz remissão de todo aquele que vai até ele, né? Não precisa mais agora um animal. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias, da cega do trigo, da festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. 3 vezes no ano todo israelita tinha que subir até a tenda da congregação, né? Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para a manhã. As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo, com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, né? Ele próprio teve que escrever. Deus o chamou, o convidou para que ele fosse, e inspirado por Deus, orientado por Deus, ele mesmo escreveu as tábuas da lei. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu
sobre o seu rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Então está diante de nós, né, essa experiência magnífica, maravilhosa de Moisés no Monte Sinai. Muitas coisas nós temos que aprender, né? Bom dia, Sandra, bom dia. Deus te deu um dia abençoado hoje. Nós estamos aqui e todas as vezes que nós pecamos, né, nós vamos pagar uma consequência, assim como Moisés, né? Moisés estava nas mãos dele, né, nas mãos dele as tábuas originais, escritas com o dedo do próprio Deus. E aí ele se irrita, se ira, as tábuas são jogadas ao chão, elas quebram. E agora Moisés é convidado por Deus para, diante do choro, diante do contritamento, ele é convidado por Deus a subir o monte novamente. E lá no monte, na presença de Deus, ele é santificado ao ponto de resplandecer o seu semblante. Né? Mas a consequência do pecado dele, ele mesmo teve que escrever as tábuas, né? E eram pedras, esculpir os 10 mandamentos, né? Levaram praticamente 40 dias. E nesse período, Deus estava com ele, falando com ele, orientando para ele, dizendo para ele tudo aquilo que ia acontecer. Olha, você vai levar o povo vai chegar num lugar grande, cidades grandes, mas cidades que estão corrompidas pela idolatria. O povo não deve se alinhar, não deve comungar com a idolatria, não deve fazer comunhão com esse povo, não deve casar com esse povo idólatra, esse povo que não tem o Senhor no coração, né? Que é um jugo desigual. Né? E às vezes na vida da gente, a gente faz amizades de jugo desigual. A gente faz companheirismo de jugo desigual. E aí, todas as vezes que a gente entra nesses relacionamentos, a gente acaba se perdendo. É o que o texto bíblico diz. Nós precisamos, né, nos alinhar com aqueles que são filhos do Pai, ter amizades, alinhamento com aqueles que são do Senhor, aqueles que são servos do Senhor, servas do Senhor, né? Para que a gente possa não cair em cilada do mal. É o que o texto traz para o meu coração, que eu compartilho com você. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos instruído, e nós te agradecemos, Pai. No dia de hoje, Deus, eu quero orar a Ti, Pai, pelos enfermos. Quero colocar a vida do meu tio, do tio João, Pai, que está internado ali no hospital. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que toda a flebite daquela perna, toda a enfermidade daquela perna, Pai, seja repreendida no nome de Jesus. Pai, cura completamente, Pai, as pernas do tio João, em nome de Jesus, Pai. Deus, que aquela medicação, que todo aquele tratamento, Pai, possa ser abençoado para o organismo dele, que ele possa, Senhor Deus, o mais rápido possível, Pai, sair daquele hospital e voltar para casa. Pai, nós oramos pela vida dele, pedimos uma bênção do alto céus. Pai, oramos a Ti, eu oro pela vida do meu pai, eu peço a Ti saúde completa na vida do meu pai, saúde plena para a vida do meu pai. Abençoa, Deus, a vida do meu pai, com a Tua presença, com o Teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que não seja preciso, meu pai, cair num leito de hospital.
Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, os enfermos, Pai. Aqueles que estão lutando, Pai, com um decreto, lutando, Pai, uma luta contra o câncer, Pai, essa doença que toma conta do corpo, Pai, e traz a morte, traz a tristeza, traz a angústia, traz dor. Pai, eu coloco a vida dos Teus filhos, Pai, que foram diagnosticados com câncer, Pai, na Tua presença. E eu clamo a Ti, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Pai, sobre essas vidas. A vida do meu esposo, Pai, a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, a vida do Júnior, Pai, do irmão do Enéas, a vida, Deus, do irmão Roberto, Pai, a vida da Deise. Teus filhos e Tuas filhas, Pai, foram diagnosticados com essa doença tão triste, Pai. Mas Tu és Jeová Rafá, Tu és Jeová Rafá, Tu és o Deus que nos cura, Pai. Basta uma palavra Tua e o Senhor pode curar toda a enfermidade, Pai. Todo decreto, Tu tens o poder, Pai, de mudar decretos, Pai. Então nós Te pedimos em nome de Jesus, muda os decretos sobre essas vidas, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Gil, do Messias, no cuidado da irmã Madalena, que o Senhor os renove no dia de hoje. Eu oro a Ti, Pai, pela Cláudia, no cuidado da sua mãe, que o Senhor esteja ali renovando as forças das Tuas filhas, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do Murilo, Pai, a recuperação completa do Murilo, Pai, daquela cirurgia cardíaca, a recuperação completa, plena da Nara, Pai, da sua cirurgia, Pai. Deus, a bênção do Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela netinha que está por vir. Obrigada, Deus. Pai querido, que o Senhor dê a ela a graça da Tua presença para a vida da Nara, a salvação dos seus filhos, Everton e Tainara. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, ó Deus. Eu oro a Ti, ó Pai, pelas minhas amigas queridas de perto, a Sandra. Pai, eu oro por ela, eu oro que o Senhor cure totalmente a depressão dela, que o Senhor a cure, que ela tenha alegria de estar junto, Pai, que ela tenha alegria de estar junto. Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela não se isole, mas que ela tenha alegria de estar, ó Pai, na comunhão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos um emprego para o Lucas, pedimos a bênção do Senhor sobre a Sofia, pedimos que o Senhor esteja do alto céus derramando sobre a vida da Sandra, Pai, a Tua graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajuda a Tua filha, Pai. Pai, a Tua filha quer ser encontrada, quer constituir família. Deus, ela não gosta de ser solitária, mas, ó Deus de poder, ajuda a Tua filha a ser encontrada por um homem de Deus, um homem bom, um homem justo, um homem convertido, Pai, em nome de Jesus. E tira do caminho dela, Pai, toda pessoa que se aproximar dela, Pai, com más intenções. Pai, em nome de Jesus, blinda a Tua filha, abre os olhos dela, Pai, abre os olhos dela para que ela perceba, para que ela veja, para que ela possa discernir luz e trevas diante dela, Pai. Que ela tenha, Pai querido, inteligência emocional para discernir luz e trevas. Pai, eu oro pela Jana, Pai, peço também discernimento de luz e trevas. Peço a bênção do Senhor sobre a vida dela, Pai. Que ela também tenha inteligência emocional para discernir luz e trevas diante dela, Pai. Guarda a Tua filha, Pai, cuida da sua casa, suas filhas, Pai, a Vitória, a Cecília, da saúde, a salvação para os seus pais, para a Dona Dolores, seu Juscelio. Pai, nós oramos porque cremos no Senhor. Eu oro pela Margá, completa a bênção da aposentadoria na vida da Margá. Guarda a Margá, Pai, debaixo da Tua cruz, Pai. Esconde ela, Pai, atrás da Tua cruz. Dá a Tua graça para ela, Pai. Deus de amor, Tuas filhas precisam de Ti. Abençoa Tuas filhas, Pai. Abençoa Edith e o Bruno lá no Paraná. Abençoa a Angelita e o Regi lá em São Paulo. Abençoa Marlúcia e Zé Gomes lá na Paraíba. Meus amigos de longe, amigos queridos, Pai. Amigos queridos, Pai. Abençoa a Milena, dá, ó Deus querido, que Milena seja encontrada por um homem de Deus, um homem justo, Pai.
Deus, eu coloco meus amigos diante do Senhor, coloco toda a minha parentela diante do Senhor, os meus tios, os meus primos, coloco diante de Ti meus cunhados e cunhadas, meus irmãos, Simeão e sua casa, Samir e sua casa, Pai, o Álvaro e sua casa, Pai. Coloco diante de Ti, Deus, os meus irmãos, para que eles sejam agraciados com a Tua presença, agraciados com o Teu favor, ó Pai. Intervém na vida dos meus irmãos, para que eles possam, Senhor Deus, amar e servir o Senhor de todo o coração, Pai. Pai, eu oro a Ti pelos meus filhos, o meu filho Daniel hoje que volta para o mar, a viagem dele de retorno, Pai, leva ele em segurança, Pai, até o navio. Guarda o meu filho nesse período que ele vai ficar durante 30 dias no mar. Pai querido, guarda a sua casa, Pai, guarda a Janine, guarda Alice e Davi, guarda teus filhos, Pai, que eles possam, Senhor Deus, amar e servir o Senhor de todo o coração, Pai, a decisão que eles tomaram, Pai, de ir para outra igreja, que o Senhor esteja com eles, Pai, que o Senhor os abençoe nessa decisão. Pai de amor, que eles possam crescer espiritualmente naquele novo lugar, que eles cresçam, Pai. Deus de amor e de graça e de misericórdia, a vida do meu filho Daniel está nas Tuas mãos, Pai, porque meu filho Daniel é uma bênção, ele nasceu para vencer, tudo que ele bota a mão prospera, porque ele é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Assim também minha nora, assim também Alice, assim também Davi. Pai, eu oro por Liliane, eu oro por Enéas, eu oro pelos meus netos, Pai, Pedro, o Tiago, a Isadora, eu oro por eles, Pai, porque eles são bênção do alto céus. Eles são bênção, Pai, nasceram para vencer, tudo que eles tocam, Pai, prospera, porque eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pai, ser com eles no dia de hoje, Pai, guardando, livrando, protegendo, Pai. Livra minha filha Alessandra, meu genro Daniel, nas estradas, nas viagens. Pai querido, meu neto Vitor, Pai, Deus de amor, o meu neto Arthur, o Isaac, com todo o autismo, nós te pedimos a cura completa do autismo do Isaac. Pai, em nome de Jesus, nos dê um dia cheio da Tua presença. Prepara, Pai, a nossa reunião de família, o nosso Natal, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, nós oramos porque cremos no Senhor, cremos no agir do Senhor, cremos no poder do Senhor, Pai. Tudo que fizermos no dia de hoje, Pai, que seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir. E agora eu ainda estou indo ali para o escritório, ainda tenho trabalho a fazer, ainda não consegui concluir, mas hoje, pela misericórdia de Deus, eu vou conseguir concluir para poder amanhã ficar mais tranquilo. Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.